Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor seja com vocês, né? É com grande alegria que eu retorno para falar com vocês um pouquinho do que o Senhor tem falado ao meu coração mais uma vez. E tem acontecido muitas coisas com a igreja no mundo e tem sido ministrado muitas coisas sobre as nossas vidas entre a nossa comunidade, né? Em relação ao fim dos tempos e tudo isso que tem acontecido com a igreja pelo mundo. E algumas semanas atrás, é quase mais de mês já que eu tô com essa mensagem no coração que eu estarei trazendo para vocês agora. E eu até debati na última reunião que eu tive com o Ricardo, eu debati sobre o assunto, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso. E vamos se atentar à palavra, né? Lá em João 12, Jesus diz assim para os discípulos: na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Uau! Quando eu olho essa palavra, eu fico chocado, né? Porque o que é amar a própria vida? Né? O que é querer se autopreservar, né? Nós vivemos, né? Nós temos a nossa vida corriqueira, os nossos sonhos, os nossos planos, né? A nossa vontade. E tudo isso é a nossa própria vida, né? Quando a gente ama muito mais essas coisas do que ama o Senhor, a gente tá desperdiçando tempo, né? Uma coisa que eu entendi esses dias, eu não sei se vocês vão lembrar, mas puxem a memória. Certa vez, né? Quando Jesus estava ensinando os discípulos a orar e jejuar, ele diz que nós não devemos orar e nem jejuar como os fariseus fazem, né? Que é colocar no outdoor e dizer, olha, estou jejuando, coloca um pano de saco, quando vai orar, vai para a esquina e clama em alta voz, né? Como se Deus fosse ouvir ele. E Jesus diz que a recompensa deles seria só isso, né? Chamar a atenção é toda a recompensa que eles iam ter. E aí, se deparando com essa palavra, né? Quando a gente ama a nossa própria vida, essa vida é tudo que a gente ganha. E isso foi chocante pra mim, né? Entender isso, porque, cara, todo mundo tem sonhos, né? A gente chama de nossa vida secular, né? Os nossos sonhos, a nossa carreira, a gente tem um monte de alvos e objetivos e quando a gente coloca todo o nosso coração, né? Como diz Provérbios fala, né? Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. E quando você empenha todas as suas energias e toda a sua vontade naquilo que é só seu, é só isso que você vai ter. É isso que eu enxergo vendo essa palavra, né? Quando a gente se preocupa muito mais com nós mesmos, a gente tá desperdiçando nosso tempo, né? A gente tá dedicando a nossa energia para nossa vida terrena, sendo que quando Jesus morreu por nós, ele nos chamou para uma vida eterna e a gente, quando foca, vocês estão me entendendo, né? Quando a gente foca tudo só no que a gente tá fazendo aqui, a gente perde a oportunidade de preparar um futuro com Jesus muito melhor, né? E de fazer o reino acontecer aqui, de incluir mais pessoas nessa família de Deus. E uau, como isso me choca, né? Dando prosseguimento aqui, ó, tem uma parábola de Jesus sobre isso, né? Ele disse assim, em Mateus 13, 44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Também é uma parábola tremenda, e ela chama aquilo que eu tava falando aqui com vocês agora. O que é mais precioso? O que é mais precioso pra gente? É a nossa própria vida?
São os nossos próprios sonhos? São os nossos objetivos, né? Ou é o reino de Deus, né? O que é mais importante? Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a esse tesouro, assim. É a coisa mais valiosa que existe, o reino dos céus. Tanto é que esses dois caras aqui dessas duas parábolas, né? Eles venderam tudo que eles tinham, tudo que eles possuíam, eles abriram mão de tudo aquilo que eles construíram na vida deles até aquele ponto em que eles acharam esse tesouro. Eles venderam tudo para adquirir esse tesouro. Se a gente pegar para ver, né, como foi a vida dos discípulos, por exemplo, né, dos apóstolos de Jesus, e até mesmo de Paulo, né, que também foi um apóstolo, se a gente pega e olha a vida desses caras que foram os alicerces da igreja, né, os caras que fizeram o evangelho chegar na gente hoje. Se hoje eu tô falando sobre o evangelho e vocês estão ouvindo sobre o evangelho, é porque esses caras ouviram Jesus, reconheceram que o reino era esse tesouro precioso e eles largaram mão de tudo para viver o reino e para propagar o reino. E é isso, cara. É isso. A cabeça até explode quando a gente vê assim. E é muito difícil. Uma coisa que eu tava conversando com o Ricardo quando na nossa última reunião é como é que alguém larga tudo? Como esses caras fizeram? Eu levanto esse questionamento para vocês, né? Como que a gente larga tudo isso, né? A nossa vida, né? Tudo aquilo que a gente constrói ao nosso redor, né? E aí a gente se depara com esse reino tão precioso, né? Não dá para entender. Não dá para entender o quão precioso o reino é, porque pensa aqui comigo. O que é o homem, né? O que a gente merece além da morte? Nada. E aí a gente pega a historicidade de Adão. Adão quebrou o relacionamento com Deus e tornou toda a humanidade maldita e todos nós somos pecadores e não é possível que o pecado habite com Deus, né? Deus não consegue, a santidade de Deus fulmina o pecado. E aí ele próprio, o próprio Deus, reconcilia, ele reconstrói o relacionamento com ele mesmo, entre nós. E através de Jesus ele faz essa nova aliança, e através dessa nova aliança nós, que éramos pecadores, somos salvos em Jesus, e a partir de então nós restabelecemos o objetivo da criação, né? O objetivo da criação do homem, que é ter esse relacionamento com Deus. Isso é precioso demais, irmãos. É realmente esse tesouro, assim, que quando a gente encara, não tem como olhar para trás, não tem como pensar em alguma coisa que valha mais do que isso. É a nossa eternidade com Deus. E você fala, poxa, Kevin, mas como que eu paro tudo? Como é que eu vou parar? Não, não é para você parar tudo. Calma aí. É diferente a gente olhar a nossa situação com a situação desses caras, né? Uma coisa que o Ricardo me apontou, né? Os caras, eles estavam dando início à igreja. E aí teve um mover do Espírito Santo incrível que a igreja se uniu e eles se sustentavam entre si, né? Supriam as necessidades uns dos outros e iam propagando o evangelho, né? De casa em casa. E hoje em dia a nossa carga é mais leve, porque nós somos muitos, né? A seara é grande e ainda são poucos os ceifeiros, mas hoje nós temos muito mais cristãos do que foi na época. Então a carga distribuída, né? A gente pode trabalhar e sustentar nossa família e continuar assim lutando pelos nossos sonhos. Sim, a gente quer uma casa, a gente quer um carro, não sei, os nossos bens materiais, né? A gente consegue trabalhar tudo isso, mas a questão, né? O X da questão é o seguinte: onde está o nosso coração diante disso tudo, né? Onde está o seu coração diante do seu trabalho, diante da sua família? O seu coração está priorizando mais aquilo que você está vendo, que você consegue conquistar, ou o seu coração está mais focado em fazer o reino de Deus ser mais conhecido, em fazer o reino de Deus alcançar mais pessoas e em fazer o evangelho que transformou você também transformar a vida de outras pessoas? Entende? São essas as perguntas que a gente tem que se fazer. E
e não fica tão chateado, né. Eu quando encaro isso eu fico triste, porque eu tô muito aquém do que eu poderia ser. Mas Jesus deixa um consolo pra gente diante disso, né. Ele deixou um consolo para os discípulos e é um consolo pra gente também, tá lá em Marcos 10, no versículo 26. E ele Jesus estava pregando, né, fazendo algumas ministrações, né, e aí chega um homem rico e pergunta para ele como que ele ganharia o reino dos céus, e Jesus dá uma dura no cara, né, diz que ele tinha que vender tudo e seguir, e doar tudo que ele tinha aos pobres e seguir Jesus, e aí o cara fica muito triste porque ele tinha muitos bens, e Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficam muito admirados com isso, né? Lá no versículo 26 do capítulo 10 de Marcos, diz assim, ó: "E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se?" Porque até então eu acredito que eles imaginavam que o reino seria conquistado por aquilo que você fazia, né? Por aquilo que você conquistava. E aí Jesus diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E aí Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Mas Jesus diz assim para ele, e é uma coisa assim que conforta o meu coração, e que eu espero que conforte o coração de vocês, quando vocês começarem a pesar o que vocês amam mais. Jesus diz assim, ó: E Jesus respondendo, isso aqui está no versículo 29 do capítulo 10. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. E, uau! Isso alivia a carga que a gente sente, né, diante de tudo isso, né? Porque a gente tem que amar muito mais o reino do que a nossa própria vida. Porque se a gente ama a nossa própria vida, né, que nem ele disse sobre ensinar sobre a oração e o jejum, se a gente ama muito mais a nossa vida é tudo que a gente vai ter. Mas, se a gente ama muito mais o reino, a gente vai ter o reino. E o reino é muito mais precioso que a nossa própria vida, certo? E essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa noite. Que o Senhor os abençoe, reflitam sobre o assunto e a gente se vê domingo aí na igreja. Deus abençoe.